Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Ives Vise, ou somente Ives, como preferir. Se inscreva aqui no canal. Todas as manhãs tem um devocional em média aí 8 a 10 minutos. É um vídeo curto que vai abençoar e edificar a minha e a sua vida. Amém? Se você chegou até aqui também, curte, comenta. Vamos fazer o seguinte, comenta qual é a sua cidade e põe a sigla do estado ali, pra gente saber até onde o YouTube está levando. O YouTube tem levado o vídeo, sugerido o vídeo a muitas pessoas, então se você não é inscrito, já inscreva-se aqui, comenta e ao compartilhar, apertar o botão compartilhar aqui ao final do vídeo, ele já dá a opção do link, já dá a opção do WhatsApp para você enviar nos grupos, colocar no seu status e também nas redes sociais. Amém? Que bom, estamos chegando próximo do Natal. Hoje já é dia 22, hoje é aniversário da nossa caçulinha, Maria Estela. Que o Senhor a abençoe, que Ele continue e seja sempre prioridade na vida dela, para que ela cumpra os propósitos do Senhor na sua vida. Amém. Então vamos à meditação de hoje, a palavra. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, para cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Amém. Pedaço fantástico aqui que o apóstolo Paulo nos dá, né? Nessa carta. Aqui no início ele já está falando que se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, quem são espirituais? Os nascidos pelo Espírito, que nós vimos ontem no capítulo 5 aqui de Gálatas, a partir do 22, né, no finalzinho ali, que ele fala do fruto do Espírito, que são aqueles 9 gomos que eu fiz a analogia com a mexerica ali, né? E mansidão faz parte do fruto do Espírito, não são frutos, é um fruto, que não dá só para a gente ter mansidão e não ter amabilidade, por exemplo, né? Tem um conjunto só. E é bacana, porque eu estava fazendo minha oração agora há pouco aqui e eu estava falando exatamente isso, Senhor, que eu seja sempre misericordioso com as outras pessoas, assim como o Senhor foi comigo. Continua transformando meu coração para ficar mais próximo e mais parecido com o seu, porque eu recebi já muita misericórdia dele. Ele é fantástico. E eu acho que é o que eu tenho mais recebido dele, né? Lógico, além do amor, já me amou desde quando eu nasci, já me ama mesmo sendo pecador. Quando eu era um pecador, hoje continuo sendo um pecador, gente, mas eu sou um pecador arrependido. Já não vivo mais no pecado, né? Vivo para Cristo. Amém. E cuidem-se também, né, para que não seja tentado. Ele já não está falando mais para nós que somos espirituais, para a gente não cair em pecado. Ele já está falando para a gente se cuidar para não ser tentado. Ou seja, nós temos que amadurecer para a gente já nem ser tentado naquilo que nos pega. E, e a gente usa sempre a desculpa, a carne é fraca. Gente, isso aí é totalmente antibíblico, né? A carne a gente tem que deixar ela fraca, ela tem que morrer a carne, né? Tem que nos deixar o Espírito que habita em nós, né? O Espírito Santo que habita em nós a partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O Espírito Santo que habita em nós tem que transformar a nossa vida, né? Então o Espírito tem que ser mais forte. Se a gente alimentar o Espírito, ele fica mais forte. Se a gente alimentar a carne vai fortalecer, né? Então a gente tem que alimentar o Espírito, temos que ser seres espirituais, como Gálatas 5 aqui, como ele diz, aqui para sermos
para termos mansidão na restauração das pessoas e ajudar os fardos, carregar os fardos um dos outros, né? Cumprindo a lei de Cristo, amando uns aos outros. Às vezes só conversando, só dando um bom dia, já é ajudar a carregar o fardo do próximo, né? Examinando os próprios atos, e aí poderá orgulhar-se de si mesmo. Gente, não tem como a gente se orgulhar de nós mesmos, né? Então a gente tem que olhar para nós, né? E é outra coisa que eu tenho pedido muito para o Senhor, a maturidade de quando quando eu leio a palavra, quando eu escuto alguma pregação, escuto um podcast, né? Escuto o que os outros estão falando. No começo, quando eu ainda era novo na fé, né? Eu falava, nossa, tal pessoa precisava ouvir isso, né? Sempre assim, nossa, fulano precisa ouvir isso, ciclano precisa ouvir, precisava ouvir isso também, né? E aí eu comecei a falar, não, se eu estou ouvindo isso, eu preciso ouvir isso, eu precisava ouvir isso. Talvez eu, mudando isso na minha vida, entendendo isso, outras pessoas que precisariam ouvir, e não estão aqui porque ainda não têm maturidade para ouvir a palavra, talvez, eles vão ver isso na minha vida. Né? Frutificar. Então, quando a gente está pensando que fulano precisava ouvir isso, fulano precisava estar aqui, não, quem precisa ouvir isso daí somos nós, que já estamos ouvindo. Ah, mas o vídeo aqui, gente, precisa compartilhar para todo mundo ouvir. Mas é um fruto do amadurecimento isso, né? Saber que eu preciso me examinar nos próprios atos. Porque se eu ainda estou achando que são as outras pessoas que precisam mudar, eu ainda não estou maduro o suficiente. Eu preciso mudar. E se eu tiver mudado, estiver mais amadurecido, glória a Deus, porque o Senhor transformou a minha vida para que eu possa suportar os meus irmãos que ainda não se transformaram. Suportar não é suportar de aguentar só, de ouvir, é também de dar suporte. E no final aqui no versículo 6, né, dessa pequena parte aqui, ele fala, né, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Então é ter tempo de mesa novamente com quem está te ensinando, né? Então cabe muito ao discipulado isso, né? Um a um. Então, eu quando converso com o Everton, meu pastor, a gente aprende muita coisa, eu aprendo muita coisa com ele no dia a dia. Às vezes eu falo alguma coisa e falo assim, nossa, legal, isso também aprendi muito. Então é como Isabel e Maria. Um dia eu sou Isabel, um dia eu sou Maria. Um dia eu tenho algo maior, outro dia ela tem algo maior. Então a gente aprende um com o outro. Então no momento eu sou Maria com essa Isabel, mas para outra pessoa eu vou ser Isabel e ele vai ser a Maria. Se você não está entendendo, vai ler lá no Evangelho de João, comecinho, ou comenta aqui, fala um dia sobre Isabel e Maria. Gente, é um estudo fantástico, algo que eu aprendi com o pastor Ribinha, cara fantástico, pequenininho, lá do norte, da região norte do país. Eu ouvi ele uma vez na internet também. A internet é maravilhosa por conta disso, né? A gente fala, é terrível porque tem muita coisa ruim, mas vai daquilo que a gente alimenta. Imagina, eu escutei isso esses dias também, é fantástico, né? Da internet. Se você assistir qualquer coisa na internet de qualquer maneira, sem ter um filtro, sem ter uma boa base bíblica para você entender, ou após, você pode não ter a base bíblica, mas você ouvindo, você ir para a palavra depois para ver se aquilo que você ouviu está correto, é como os bereanos, né? Aí sim, mas senão você está com uma venda, com os olhos vendados, com a boca aberta no meio de uma praça pública. E todo mundo que passa ali coloca alguma coisa. Você não vai ter como saber se é veneno, se é alimento,
o que que é? Você está com os olhos vendados e com a boca aberta, se alimentando daquilo que colocarem na sua boca. Isso é a internet. Então, a gente tem que estar com os olhos bem abertos e com o paladar bem apurado. Com os olhos bem abertos para ver quem está trazendo o alimento e o paladar bem apurado para saber se o alimento é bom ou não. E a gente só consegue ficar com os olhos bem abertos e com o paladar bem apurado se a gente estiver bem focado na Bíblia e na intimidade com Deus. E é coisa fantástica essa, né? Obrigado, Espírito Santo. E me perdi aqui. Ah, sim. Da instrução, como um dia eu vou colocar um vídeo aí sobre Isabel e Maria falando. Vamos ver, de repente eu gravo com alguém, algo fantástico. E depois, e é legal quando eu escuto alguma coisa assim, como eu escutei do pastor Ribinho e de Isabel e de Maria. E aí eu fui lendo, fui entendendo e consegui encontrar mais coisas, né? Consegui incluir mais coisas nesse estudo, as coisas minhas. Então, isso, quando a gente está ouvindo algo, né? A gente está consumindo a papinha, como em Hebreus, a gente está consumindo comida mastigada aqui. Mas aí a gente vai para a palavra, vai debruçar sobre esse assunto, aí a gente está comendo algo sólido. Estamos comendo uma comida para uma pessoa mais madura, que nós mesmos estamos indo. Mesmo sendo algo bem profundo de outra pessoa, ainda é papinha. Mas é a partir do momento que você pega isso, tudo isso que você ouviu, você vai para a palavra para estudar, para ver se realmente é isso, para ver se esse é o entendimento correto, em oração, em tudo, aí é o alimento mais maduro. Amém? Então, não deixa de comentar aqui, comenta a sua cidade, se inscreva no canal, curte, comenta. E amanhã, gente, amanhã é sábado, dia 23. E se pela graça do Senhor e Ele permitir, estarei aqui de novo. Amém? Forte abraço, um beijo no seu coração e um excelente dia, cheio da presença do Senhor.